Maíra Costa Mendes e Stefano Samuel Bernardo, tá? O tema que eles vão apresentar é o panorama epidemiológico da raiva em bovinos no Amazonas, análise dos dados de 2019 a 2023. Tá? Meninas, vocês têm de 8 a 10 minutos para a apresentação de vocês. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à banca. Nosso trabalho é uma análise de dados de 2019 a 2023, que fala sobre a raiva, com uma antropozoonose presente em mais de 150 países, causando cerca de 60 mil mortes humanas anualmente. Em herbívoros, já é notificada em todos os estados, já registramos 50.944 casos de 1999 até julho de 2022. E no ano de 2021, no Brasil, foi registrado 661 casos, destes 642 em ruminantes. A ADAF, que é a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, em 2024, torna obrigatória a vacinação anual contra a raiva dos herbívoros, com idade igual ou superior a 3 meses, nos municípios de Urucará e Uricurituba, se juntando a outros 4, que são Altazes, Santo Antônio do Estado, Tefé e Careiro. Nós iremos apresentar dados e informações sobre a raiva no Amazonas, do período de 2019 a 2023, para compreender melhor essa problemática e os desafios relacionados à prevenção e o controle dessa doença. Especificamente, iremos discutir a transmissão, incluindo os principais métodos de transmissão e os ciclos epidemiológicos da doença, identificar os fatores de risco, os efeitos da raiva nos bovinos, como a proximidade entre animais domésticos e silvestres, a falta de controle populacional e a cobertura vacinal dos herbívoros, apresentando também os dados sobre a prevalência da raiva no Amazonas, com ênfase nos prejuízos econômicos. A etiologia: o vírus pertence à ordem Monomegaviridae, da família Rabidovirídeo, do gênero Lissavirus. A família Rabidovirídea é dividida em grupo de plantas, peixes e mamíferos, sendo o de mamíferos correspondendo ao gênero Vesiculovírus, relacionado com a doença vesicular em animais, o efêmerovírus, relacionado com a febre efêmera dos bovinos, e o Lissavírus, com a encefalomielite fatal em mamíferos. A transmissão se dá principalmente pela saliva de animais infectados através da mordedura, com casos menos frequentes por ferimentos na pele ou mucosa, existindo 4 ciclos epidemiológicos, que é o ciclo aéreo, correspondendo aos morcegos, o ciclo silvestre, correspondendo aos animais silvestres, dando destaque para os macacos e raposas, o ciclo urbano, dando destaque para os felinos e os cães, e o ciclo rural, compreendendo aos bovinos e equinos, com mais destaque. A transmissão do ciclo rural no Brasil se dá pelo meio do desmol dos rotundos, que é o principal reservatório da doença em áreas rurais. Os principais sinais clínicos da raiva eles se apresentam entre comportamentais e neurológicos. Como sinais comportamentais, nós temos as alterações de comportamento, onde esse animal, na grande maioria das vezes, se isola do rebanho e apresenta retração. E como sinais neurológicos, nós temos a paralisia gradativa, a dificuldade de locomoção, onde esse animal vai perder ali os movimentos das pernas traseiras, e também apresenta desorientação, né? E a salivação excessiva. Existem outros sinais também, como a dificuldade para engolir, onde esse animal acaba perdendo ali a capacidade de engolir, se alimentar e beber. Nós temos a vocalização aguda e também os mais graves, que são as convulsões e os tremores musculares. Como a epidemiologia da raiva é uma interação complexa entre os fatores naturais, que são os habitats desses animais reservatórios, e os fatores sociais, que é a interação humana nesse meio ambiente, onde nós temos diversos fatores que vão ocasionar aí essa interação, né? Os impactos com o aumento do tamanho dos rebanhos, dos herbívoros, as atividades humanas alteram esse habitat. Os principais fatores que influenciam na disseminação da raiva hoje são esse aumento dos rebanhos, o aumento das áreas de cultivo, o aumento das áreas de construção e também as queimadas ecológicas. Os bovinos hoje são as espécies mais afetadas pela raiva no Brasil, né? Devido ao seu grande número, com graves prejuízos econômicos. Como vocês podem observar na imagem,
a maior área de criação de gado no Brasil é concentrada tanto no Cerrado quanto na Amazônia. No Amazonas, nós temos áreas com até 500 mil cabeças de gado. Essas informações foram retiradas do IBGE. A nossa metodologia foi a coleta de dados a partir do site do MAPA, utilizando o Sistema Nacional de Informações Zoossanitárias e o Sistema Eletrônico de Informações, o SEIS. E a partir da compilação desses dados, nós geramos gráfico com os nossos resultados. Como resultados, no estado do Amazonas, nós tivemos de 2019 a 2023 49 notificações de raiva, sendo dessas 37 notificações para bovinos e 8 casos confirmados de raiva, em bovinos também. Em 2019, nós tivemos 2 casos, um no Careiro e um em São Gabriel da Cachoeira. Em 2020, mais 2 casos, um em Labre e um em Novo Aripuanã. Em 2021, nós não tivemos confirmação de casos de raiva. Em 2022, foi um caso em Altazes e um caso em Tefé. E em 2023, um caso em Santo Antônio do Içá e um caso em Urucará. No ambiente rural, os morcegos hematófagos são os principais responsáveis pela transmissão da raiva. E eles enfrentam dificuldades devido ao desmatamento e esses fatores ambientais, pois eles acabam perdendo seu habitat e também assim o seu alimento, né? Nos últimos anos, o desmatamento, as áreas de queimada e a seca do Amazonas têm aumentado gradativamente. E com isso, isso afeta diretamente a disseminação da raiva. A queimada no Amazonas no período de 2019 a 2023 foram detectados 64.141 focos de calor em áreas prioritárias, sendo que em Altazes foi o município que apresentou mais focos, apresentando 15.029 focos de queimada. Em relação ao desmatamento no Amazonas, no período de 2019 a fevereiro já deste ano, nós acumulamos 846.426 hectares de desmatamento, sendo os municípios de Altazes e Labre os municípios mais desmatados no Amazonas. A seca foi outro fator, né, no Amazonas que apresentou em 2023 a seca histórica, né, onde todos os municípios apresentaram situação de emergência devido à estiagem severa. Manaus apresentou a pior vazante em 120 anos do Rio Negro. E todos esses fatores, como eu falei, eles afetam a disseminação da raiva. Nós também realizamos o comparativo de notificações do período de 2015 a 2017 e 2019 a 2023. Ao realizar esse comparativo, no período de 2015 a 2017, nós tivemos 105 notificações de síndrome neurológica e 20 casos confirmados de raiva. Já no de 2019 a 2023, nós tivemos apenas 37 notificações e 8 casos registrados de raiva, né, confirmados. Isso a gente observa aí uma queda muito grande, né, tanto nas notificações como nos casos confirmados. Isso nos leva a analisar uma hipótese de subnotificação. Além dos fatores, os fatores ambientais, nós temos esse fator da subnotificação, o que leva aos órgãos fiscalizadores a uma grande problemática, que são os dados reais dessa doença, né? Segundo o Instituto Pasteur, a raiva em herbívoros no Brasil ela é uma grande problemática devido justamente a esses casos de subnotificação, onde para cada um caso confirmado nós temos 10 casos que não são notificados. Estima-se que de 2019 a 2023 houve um prejuízo estimado de 2,44 milhões para a imunização obrigatória dos rebanhos de bovinos e bubalinos. Botamos bubalinos para mostrar que a doença diretamente afeta outras espécies. E os municípios mais afetados, tem primeiro o município de Lábrea, com 1,66 milhões de reais, o município de Altazes, com 338,7 mil reais, e seguido de Novo Aripuanã, com 227,4 mil reais. Concluímos que os casos são estáveis de 2019 a 2023, com 2 casos anuais, exceto em 2021. Essa estabilidade pode estar correlacionada devido às subnotificações e dificuldades logísticas e que os impactos ambientais, como desmatamento, queimadas e secas, exacerbam muito o problema. As medidas necessárias, a implementação preventiva de controle mais eficiente, a promoção da conscientização dos agricultores
e melhoria da comunicação entre produtores e autoridades públicas e o fortalecimento da vigilância epidemiológica. Só assim podemos minimizar os impactos econômicos, protegendo a saúde dos animais e dos seres humanos e também fornecer uma resposta adequada diante da ocorrência da raiva, diminuindo os seus efeitos não só na pecuária, mas também na economia local. Desde já, muito obrigado a todos. Estamos abertos a perguntas. 9 minutos e 55 segundos. Parabéns para os dois. Eu achei que o Samuel ia ficar somente com aquela introdução e aí ia bater com. Mas eles conseguiram dividir o tempo, tá bom? Você fez uma introdução, ela falou mais, você retornou novamente. O trabalho de vocês tem uma relevância muito, muito grande, tá bom? Espero que ele não fique somente aqui. Vocês consigam fazer a publicação, porque tem muitos dados no sistema governamental de diversas espécies, de diversas doenças, que simplesmente fica na gaveta apodrecendo num papel velho que no ano seguinte vai para o lixo. Tá? E esse tipo de informação, quando ele é repassado, em muitos casos chega a ser um relatório, mas é um relatório que é simplesmente interno. Não se há uma divulgação desse tipo de informação. Tá bom? E vocês foram lá, pesquisaram. Com relação às suas referências, o trabalho de vocês está muito bom. Como eu coloquei, não deixe ele só aqui.